Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer um bate-papo aqui sobre Romeu e Julieta, falar um pouco sobre obras atuais que são inspiradas nesse clássico da literatura mundial e também falar um pouco sobre o famoso mito do gênio. Ou seja, a gente vai ter um bate-papo muito interessante no vídeo de hoje. Bom, muitos de vocês que devem estar assistindo esse meu vídeo já devem conhecer a famosa história de Romeu e Julieta. E mais provavelmente você deve conhecer a famosa versão escrita pelo William Shakespeare, que para muitos é considerado um gênio da literatura, né? E vocês, por isso, já devem estar deduzindo, né, que este livro que eu estou em minhas mãos, né, esta versão em específico, é do William Shakespeare, né, ou talvez, quem sabe, de um escritor posterior ao William, que decidiu ali reescrever a tão famosa obra, né? Entretanto, já digo para vocês que não. Esse livro aqui que eu estou em minhas mãos, né, desse escritor aqui que vocês já devem, né, estar vendo aí na sua telinha o nome, que eu inclusive não sei pronunciar, até porque é italiano, né? Matteo Bandejo ou Matteo Bandello, eu não sei como é que pronuncia, né? Eu não sou uma poliglota, infelizmente. Mas enfim. Como eu estava falando para vocês, o Matteo Bandello, ele é um escritor italiano e que é anterior a William Shakespeare, exatamente. Essa obra ela foi feita antes mesmo do William Shakespeare escrever, né, a famosa peça. Bom, o que acontece é o seguinte, gente. Eu estou dizendo que o William Shakespeare enganou todo mundo e que na verdade ele é uma farsa, que ele não é um gênio e afins? Não, tá? Eu quero só mostrar para vocês que há nessa história toda uma grande sequência de intertextualidade. Isso porque o próprio Matteo Bandejo não criou a história de Romeu e Julieta do zero. Ele teria se inspirado em outros escritos que também são anteriores a ele mesmo, né? Como o de Luigi da Porto, e o Luigi da Porto, por sua vez, teria se inspirado em um escrito, né, de Massuccio Salernitano. Eu não sei se é assim que pronuncia, né, até porque, né, são nomes, né, complicadinhos. E, né, o que o William Shakespeare faz, né, quando ele escreve essa famosa obra, que, digamos assim, seria do Matteo Bandejo, é que o William Shakespeare pega uma obra que estaria em um formato de prosa, né, com a estrutura comum que a gente conhece das novelas, dos romances que a gente lê, e passa isso para um modelo teatral, né, para um escrito teatral. Então, o que o William Shakespeare faz é transformar um livro, uma prosa, em uma peça teatral, né? E como vocês bem sabem, essa obra de Romeu e Julieta é extremamente conhecida mundialmente. Você tem, assim, pessoas de vários países, né, criando histórias novas, né, que de certa forma são inspiradas em Romeu e Julieta. Você tem, por exemplo, a Taylor Swift, que é uma artista teen, né? Hoje talvez ela não seja tanto uma artista teen, mas quando ela começou ela estava mais ali entre a galera que era adolescente, que escreve uma música chamada Love Story, né, que é inspirada na história de Romeu e Julieta. Você tem uma música clássica de Tchaikovsky também, né, de Romeu e Julieta. Você tem vários filmes, né, que trazem, né, novamente essa história pra gente. Eu não sei se vocês ouviram esse barulho, mas é que aqui em casa tem pássaro, e às vezes os patos batem as asas. Mas enfim. Então,
A gente tem, sei lá, até a novelinha do SBT, né? A Infância de Romeu e Julieta, por exemplo. Que é uma novela feita para crianças, né? Dos nossos tempos atuais. Mas a gente tem, por exemplo, esse mangá aqui, que também é de Romeu e Julieta. No caso, é inspirado na obra do Shakespeare. E vai se passar em Tóquio, no Japão, né? E a gente acompanha aqui 2 jovens que fazem parte de famílias de yakuza diferentes, né? E aí eles se apaixonam e tem, né, o mesmo desfecho que a gente já conhece de Romeu e Julieta. Não vou dizer pra vocês que eu recomendo esse mangá, até porque eu acho ele meio chatinho, né? Acho que essa intertextualidade não foi feita da maneira adequada, né? Enfim. Um dia eu vou trazer uma resenha sobre esse mangá em específico, mas hoje eu estou falando sobre esse livro aqui, né, gente? E aqui a gente pode meio que abrir um debate sobre o famoso mito do gênio. Você pode não saber, né, o que isso significa, mas no fundo, você sabe o que é o mito do gênio. Bom, como é de conhecimento de todos, né, a gente na nossa sociedade tem o costume de idolatrar certas figuras que pra gente representaram o ápice da genialidade, sabe? São esses indivíduos que, de certa forma, com sua mente criativa, que provavelmente é diferente da mente de qualquer outro ser humano comum, conseguiu revolucionar e dar passos muito largos em uma determinada área do saber. Então, aqui é o que a gente encontra o famoso Einstein, o Isaac Newton, o próprio William Shakespeare, René Descartes, enfim, são vastos o número de pessoas e de figuras conhecidas, né, pelo público geral que a gente considera como gênio. O que a gente desconsidera quando a gente pensa nesse famoso mito do gênio, né, de atribuir a uma só pessoa toda a revolução de uma área do saber, né, ou de um conhecimento específico, o que a gente esquece quando a gente pensa nisso é que o conhecimento ele é como se fosse uma árvore. Não há apenas uma pessoa em específico que do nada vai ter uma ideia na cabeça e vai revolucionar tudo. Não. O conhecimento, ele é feito de vários galhos, sabe? São várias outras pessoas que estão colaborando em níveis diferentes. Então, vai ter vários cientistas aqui que provavelmente não vão chegar, né, no nosso conhecimento. Vão ter vários escritores que a gente vai desconhecer, né? Enfim. Mas a humanidade, a civilização como um todo, trabalhando aqui para construir esse conhecimento. Ou seja, não há como uma pessoa só ter um glow mind e fazer tudo do zero. É como se fossem vários degrauzinhos. A gente vai construindo conhecimento juntos, né? Então, quando a gente atribui essas figuras como o Einstein, o Isaac Newton, né, essa grandiosidade, eu sei, eles foram pessoas maravilhosas, assim, eles realmente revolucionaram, né, várias áreas de conhecimento. O Isaac Newton revolucionou a física, assim como Einstein. William Shakespeare, né, inventou palavras para o vocabulário inglês. Entretanto, né, abrindo um parêntese aqui, dizem que não são exatamente 1.700 palavras que ele criou, mas ele criou uma considerável quantidade de palavras, né? Só que a gente tem que sempre pensar que nada foi do zero, né? Sempre é uma escadinha do conhecimento. E a mesma coisa com René Descartes, que contribuiu não só para matemática, mas também para filosofia. A gente tem sim essas grandes figuras que conseguiram juntar vários pontinhos e criaram uma ideia genial. Mas a gente tem que entender que para essas pessoas chegarem, juntarem tudo, outras pessoas tiveram que pesquisar aqui, pesquisar ali, pesquisar aqui, sabe? Outras pessoas tiveram que antecipar certos saberes que no final vão ser juntados por esse gênio
né? E pronto. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que esse mito do gênio, ele acaba sendo uma farsa, né? Porque a gente também esquece de pensar que essas pessoas também tiveram certos privilégios, né? O Einstein provavelmente não seria o Einstein se ele não tivesse tido o acesso ao conhecimento necessário, né? A base necessária para ele desenvolver, né, a famosa teoria da relatividade. Então, a gente tem que sempre pensar que houve também certas oportunidades que fizeram com que William Shakespeare pudesse se dedicar à sua vida escrevendo, né, se dedicando ao saber das letras. Então a gente tem que sempre pensar nessa questão da oportunidade também. E aí a gente pode até trazer um debate mais atual, que quando a gente pensa na famosa desigualdade social, o quanto que essa desigualdade social acaba dificultando o acesso de várias pessoas, né, à educação, aos saberes em geral e, de certa forma, acaba destruindo os nossos novos gênios, né? Então a gente tem que sempre pensar nessa questão da oportunidade. Os gênios que a gente conhece, por exemplo, a Marie Curie da química, talvez não seria a Marie Curie se ela não tivesse tido todas as oportunidades que ela teve. Então a gente tem que sempre pensar nessa questão da oportunidade. Não só tem como empecilho, por exemplo, a desigualdade social, mas também a desigualdade de gênero quando a gente pensa, né? Quantas mulheres tiveram acesso a saber, principalmente quando a gente pega naquela época, né? A Marie Curie foi a única que apareceu na foto, né, de prêmio Nobel. Ela foi a única mulher. Então a gente já vê como é que a gente teve um acesso desigual, né? Hoje ainda se tem, né, dificuldade de mulheres acessarem essas áreas de tecnologia, ciência, matemática e engenharia. Então a gente tem que sempre estar pensando nisso, né, que um gênio, ele também é um gênio por causa das oportunidades que ele teve. Outra coisa que a gente também precisa falar sobre é que o mito do gênio, ele acaba sendo um empecilho, assim, né? Ora, é legal, né, a gente adorar, a gente ter caderninhos, produtinhos com a foto do Einstein de língua pra fora. É legal a gente ter, sei lá, lápis com a famosa equação, né, é igual a mc ao quadrado. É legal, sim. É legal a gente ter várias obras que reproduzem a história de Romeu e Julieta do William Shakespeare. É legal. Entretanto, esse mito do gênio, ele acaba sendo um empecilho assim para nossa sociedade, porque assim como eu disse anteriormente, o conhecimento, ele é construído em degraus. Em degraus. Várias pessoas vão contribuindo, vários cientistas, né, vários linguistas, enfim, várias pessoas vão contribuindo para o conhecimento ser construído e no final, né, bum! A gente chega na nossa resolução enquanto sociedade, né? Não é uma pessoa que chega e tira tudo do zero. Entretanto, essa visão, principalmente quando a gente pensa assim para as ciências naturais, acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque isso acaba não sendo bem visto e digerido pela sociedade como um todo, assim, sem ser pelos cientistas. Porque, horas, se esse conhecimento, sei lá, a teoria da relatividade geral foi feita por um louco que botava a língua pra fora e que do nada criou isso tudo da cabeça dele, então como é que eu posso acreditar que isso é verídico? Horas, se um louco chegou e disse que a Terra é redonda, por que eu posso acreditar que a Terra é redonda? Vocês estão entendendo por que é perigoso esse mito do gênio? Porque aí as pessoas passam a duvidar. Ora, se uma pessoa sozinha inventou tudo da cabeça dela, então eu aqui também posso inventar o que eu quiser e eu posso espalhar para as pessoas. Então, isso é uma mentira o que essa pessoa está falando. Para mim pode ser uma mentira. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora, quando a gente mostra para as pessoas que o conhecimento, ele é construído em degraus e que tem todo um raciocínio lógico sendo feito, que há práticas empíricas sendo feitas, a gente consegue mostrar para essa pessoa que não foi uma pessoa louca que tirou tudo da cabeça dela. Não,
foi a nossa civilização, foi a nossa sociedade construindo. Outra coisa que a gente tem que também saber, né, que o conhecimento ele é mutável. Conforme o tempo passa, as coisas mudam, o conhecimento muda e nada é totalmente certo. Outra coisa também que às vezes as pessoas acham, a ciência ela é extremamente arrogante, ela acha que tá certo em tudo. Errado. Eu acho que a ciência ela é a coisa mais humilde que existe nesse mundo, porque ela assume a própria ignorância. A ciência, o fazer científico, ele nasce, né, de você assumir que você é um tremendo de um ignorante que não sabe de nada, né? E como eu falei pra vocês, todo mundo é um gênio em potencial. Inclusive você que tá me assistindo, você também é um gênio em potencial, sabe? Basta você ter suas oportunidades certinhas pra acessar. Ó, quer ver uma outra coisa? Por que a gente não tem, assim, eu tenho algumas pessoas que eu considero como gênios, assim, que são do Brasil, mas que não são reconhecidas, assim, mundo afora. Por que a gente normalmente tem gênios que vêm do continente europeu? Por que a gente não tem gênios da África, da Ásia, da Oceania, da América Latina? Por que é sempre concentrado em locais específicos? E outra coisa também, né, é que eu tinha visto alguém falar sobre isso, que se o Einstein ele tivesse nascido no Brasil, atualmente ele virava Uber, ele não ia ser do Einstein. Porque também tem isso, né? Será que os países estão investindo, né, promovendo o conhecimento? Né? Ainda mais quando a gente pensa no Brasil, né, para um gênio trazer ali, fazer as suas bases para sua pesquisa, ele também precisa de incentivo. E esse incentivo parte da onde? Do Estado, do governo. Então também é necessário a gente pensar nesse assunto. Por fim, só pra gente encerrar um pouco dessa conversa sobre o mito do gênio, eu só queria compartilhar uma experiência minha pessoal. Eu lembro que quando eu estava no segundo ou foi no primeiro ano do ensino médio, um professor meu de geografia, foi um ser humano incrível, esse professor de geografia que eu tive. Ele falou sobre essa questão do mito do gênio. E aí ele falou uma frase que era que os gênios, né, eles são anões apoiados em ombros de gigantes. Aí eu fui procurar mais sobre isso, porque quando eu vi essa frase do meu professor, eu cravei ela na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci aquela frase, ela ficou na minha cabeça, inclusive porque na época eu estava lendo, se eu não me engano, foi Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, que inclusive eu recomendo para vocês, que ele fala um pouco sobre a história assim, da ciência, e ele vai explicando como se deu o processo, né, da formulação do conhecimento científico ao longo da história. E aí, isso me abriu na minha cabeça um pouco desse debate sobre o mito do gênio. Na época, eu ainda não sabia o que era o mito do gênio, eu só estava me questionando sobre isso, né? Que o Einstein não seria o Einstein se ele não tivesse as oportunidades que ele teve. Que o Einstein, ele precisou da base de vários outros cientistas, né? Que estavam produzindo ciência em vários cantos do mundo para então ele poder formular a famosa teoria da relatividade que tanto contribuiu aí com a nossa sociedade. E não só isso, né? A gente também dependeu de estudos posteriores ao Einstein para poder permitir a aplicabilidade da teoria do Einstein assim, em tecnologias e afins. Ou seja, foi basicamente um trabalho coletivo. E eu lembro que eu estava lendo esse livro do Stephen Hawking na época e meu professor lançou essa frase. E aquilo ficou matutando na minha cabeça assim, durante dias e dias. Aí eu fui procurar e descobri que a primeira atribuição a ela é do filósofo Bernardo de Chartres, tá? Foi, digamos que seria a primeira pessoa que teria falado essa frase. E ele diz o seguinte: somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas do que eles e mais distantes, não devido à acuidade da nossa vista ou altura do nosso corpo, mas porque somos mantidos e elevados
pela altura de gigantes. Mas essa frase também foi, digamos assim, repetida pelo Isaac Newton, só que ele reformulou do jeitinho dele, né? E ele disse o seguinte: se vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. É isso, gente. O conhecimento é uma escadinha. Se o William Shakespeare, né, que é esse anãozinho que virou essa figura de gênio que a gente conhece hoje, se ele pôde escrever Romeu e Julieta, por exemplo, foi porque ele esteve apoiado no ombro de várias pessoas que vieram anteriores a ele, como por exemplo o próprio Matteo Bandejo e tantos outros que eu citei aqui para vocês. Bom, enfim, né? A gente conversou um pouco sobre Romeu e Julieta, aí a gente foi para o mito do gênio e no final Romeu e Julieta ficou esquecido no rolê. Mas agora eu vou retomar ao assunto Romeu e Julieta, que era o que a gente estava falando inicialmente, né? Se você nunca ouviu falar sobre esta famosa obra, se você é um alienígenazinho que vive em outro planeta, se você nunca tomou o maior spoiler que eu considero, né, desse universo, por favor, eu quero dizer o seguinte pra você: parabéns! Se considere uma das únicas pessoas que não conhecem Romeu e Julieta. Então aproveita e faz o seguinte: para de assistir esse meu vídeo, porque você provavelmente vai tomar spoiler se você continuar assistindo meu vídeo. Pausa, vai lá, aproveita, adquire alguma edição. Pode ser mangá, pode ser livro, pode ser um filme, pode ser uma música, enfim. Já aproveita e pega assim pra ler, principalmente ler. Prefira ler ou assistir, você que escolhe. Faz logo isso e depois você volta no meu canal, tá bom? E por favor, tente não pegar spoiler. Vamos voltar então aqui. Se você já conhece a história de Romeu e Julieta, se você já tá cansado de ouvir falar sobre ela, se você já tomou esse spoiler, se você já leu, se você já assistiu, então continua aqui no meu vídeo, porque você é um caso perdido. Por que eu tô dizendo isso, gente? Por favor, calma, eu não tô querendo ofender ninguém. Acho que o maior spoiler que todo mundo leva quando é criança ou quando é adolescente na vida é sobre esse livro aqui. Porque todo mundo sabe o final desse livro. Todo mundo sabe o que acontece no final. Romeu e Julieta morrem de forma trágica. E isso pra mim destrói o prazer que a gente teria ao ler a obra original sem a gente saber sobre esse final trágico. Eu acho que a gente sairia muito mais impactado. Eu senti isso, que provavelmente se eu tivesse lido Romeu e Julieta sem saber desse grande spoiler, que os dois morrem no final, eu provavelmente sairia chorando desse livro, sabe? Mas enfim, bora falar aqui um pouco sobre o Romeu e sobre Julieta. Esse livro, né, tanto a versão do Shakespeare, tanto essa versão aqui do Matteo Bandejo, conta a história de dois jovens que fazem parte ali de famílias de clãs distintos. São famílias que vivem brigando, sabe? São famílias que não se bicam, né? E, bom, esses dois jovens, eles acabam se apaixonando ali num fatídico dia, né? E aí eles desenvolvem um amor assim incondicional, né, e arrebatador. Entretanto, né, algumas coisas acontecem no decorrer da história que culminam num final trágico onde os dois acabam morrendo. Como é dito na história, né, a desafortunada história de dois amantes que em diferentes circunstâncias morreram, um envenenado e o outro de dor. Meu Deus, que facada, né, gente? Que facada no peito. Eu acho isso muito lindo, muito poético, né? É uma história muito trágica e muito bonita, que fala um pouco sobre o amor de dois jovens. Só que essa obra, ela não é apenas sobre o amor de dois jovens, né? Ela é muito mais do que isso. A obra, né, ela tem um pouco, né, de você perseguir algo que você tanto tem vontade, apesar de tudo, né? Apesar de outras pessoas chegarem pra você e dizer assim:
para, você não vai fazer isso, você não pode continuar insistindo nesse seu sonho. Mas você vai lá e você continua, mesmo que no final isso te leve a um fim trágico, né? E no final é isso que traz esse caráter de atemporalidade para a obra, porque independentemente, né, da geração que tenha contato com Romeu e Julieta, ou o contexto histórico, né, que esteja sendo lido Romeu e Julieta, qualquer pessoa vai se identificar com o que aqui é narrado, né? Com essa coisa de você perseguir algo, você dar a vida para algo que você tanto almeja, de você contrapor algo, um padrão que é imposto. E essa temática chama muito a atenção de qualquer pessoa, mas principalmente dos adolescentes, dos mais jovens, que normalmente têm esse costume, né, de se contraporem ao padrão imposto pelos pais, pelos mais velhos, né? E o que faz desse livro, assim, um estrondo, né, que faz com que qualquer pessoa se identifique, não é necessariamente essa história desse amor, né, implacável, desse amor impossível, sabe? Também é isso. Mas, normalmente, né, o que faz esse livro fazer a gente ser identificado é que, de verdade, todo mundo tem algum sonho, algum pensamento que se contrapõe ao que a maioria pensa, né? E acho que é isso que traz, como eu falei pra vocês, a beleza e a temporalidade de Romeu e Julieta. É esse caráter atemporal da obra que faz com que várias gerações se interessem por ela. Outra coisa também, né, que só pra finalizar, que essa obra desde o início, gente, ela tem um caráter trágico. Porque esse casal já não era certo desde o início. Isso porque, dado o contexto histórico em que essa história se passa, né, em que famílias de clãs rivais literalmente ficavam ali disputando poder, e isso envolvia batalhas com mortes extremamente sangrentas. Basicamente, esse livro já traz pra gente que seria impossível que esse amor desse certo, que esse casal, de certa forma, prosseguisse, né, que esse amor continuasse. Por causa de todas as relações de poder que existiam e todos os interesses que cada uma das famílias tinham. Então, nunca que isso ia dar certo. Então, o livro meio que já avisa pra gente, logo no início, que a história teria um rumo trágico. A gente aqui não percebe. E aí, gente, eu vou ser honesta pra vocês que eu ri em uns momentos que eram trágicos. Por quê? No final lá da história, eles começam a traçar uns planos. Só que desde o início, quando eles começam a traçar esses planos, né, pra eles fugirem e ficarem juntos, a gente já começa a ver que aquilo não vai dar certo. A gente fala, não, isso não vai dar certo. Como o texto de apoio desse livro aqui destaca pra gente, eles, de certa forma, né, foram grandes lutadores que não desistiram dos próprios sonhos, independente das circunstâncias, né? Vou ler aqui pra vocês. Romeu e Julieta são lutadores verdadeiros, isto é, seres tão livres que não se curvam sequer diante da morte iminente. Mostram, em resumo, que a luta é a única liberdade do que realmente dispomos. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso debate de hoje, que foi um pouquinho longo, né? É isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!